Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Já tomou um cafezinho? Bom dia, Celimar. Tô tomando cafezinho aqui, ó. Tô enfeiando a filmagem aqui do estúdio, que agora ficou chique esse negócio na Vale aqui. Vocês ficaram longe da gente aqui, mas ficou bonito esse estúdio, viu? A altura de todos os convidados que chegam aqui. Eu falei que só nós é que tem que ser um pouquinho mais chique, né? Aí a gente põe um casaquinho assim, né? Mas isso aqui é só quando tem filmagem. Quando não tem filmagem, a gente vem de chinela. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo. Celimar, muito bom dia mais uma vez. Nossa gratidão aí mais uma vez, né, o dom da vida, a saúde, especialmente por esse espaço maravilhoso aqui da Vale e da tua audiência, do teu canal. Bom dia também a nossa amiga Letícia e todos os rádio ouvintes, a audiência aqui da nossa Vale do Sol. Vice Terezinha, bom dia, Celimar. Bom dia. Bom dia, Valdir, que está aqui com a gente. Nossa companheira que eu acabei de conhecer, Letícia, seja bem-vindo. Veio de onde, Letícia? Veio de onde? De Curitiba, seja bem-vinda. Robinho, companheiro nosso, Johnny na porta ali no cantinho. Johnny, bom dia. E bom dia a vocês, principalmente o ouvinte da Rádio Difusora. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Esqueci do Robson, tá aqui atrás de mim. Atrás de mim, pode dizer. Não leva pro outro lado. O deputado, eu vou te contar a carinha dele. Deputado, saudade de você, viu? Muita saudade. Você tem ideia do quanto eu gosto do você, trem? Eu sei disso, eu também, é recíproco. Ai, muito maravilhoso. Vamos começar então, a gente vai falar a respeito das novidades. Você está aí com a agenda na nossa região. Começou ontem a agenda na região? Ontem aqui em Santo Antônio, atendimentos no nosso escritório aqui na cidade. Conversa com os nossos vereadores, com as lideranças, em especial uma boa visita ao gabinete do nosso prefeito Gil Martins, junto com a vice Terezinha Maiorque, e também com as lideranças, os secretários municipais, os diretores da prefeitura, vereadores, para trazermos as novidades, né? Podemos conversar sobre o planejamento da cidade de Santo Antônio, buscar as indicações de emendas parlamentares e o que a gente está trazendo aqui para a cidade, para a gente estar sempre planejando. E eu com o Gil, com a Terezinha, acho que a gente se fala praticamente dia sim, dia não, sempre buscando os encaminhamentos aqui para Santo Antônio, e as coisas têm dado muito certo. Aliás, Santo Antônio mudada, né? Diferente, mais animada para cima, otimista, com uma visão boa de futuro e chegando ao desenvolvimento, graças a Deus. Prefeito. Uma satisfação, viu, Celimar? Eu dizia no gabinete ainda ontem, não é que a gente recebe o Pedro aqui. O deputado Pedro é o deputado nativo, é o deputado daqui, né? Que tem seus negócios aqui, tem os pais aqui, tem a família aqui. Hoje, por uma questão de qualificação, estudo dos filhos, né, eles estão aproveitando, né, a tecnologia ofertada pela capital. Mas o Pedro tem o escritório, inclusive ontem, faz dias que eu não ia no escritório, né, no escritório do deputado, escritório renovado, com tecnologia, com mapa novo, né, o principal escritório político do deputado Pedro Lupion é aqui em Santo Antônio da Platina. Então eu dizia isso ontem lá, o Pedro não está vindo aqui, o Pedro está aqui, e bem como ele disse, se ele fala dia sim, dia não com a Terezinha, nós falamos quase todos os dias e em horários até meio que inoportunos, né, deputado? Me surge uma ideia lá 1h da manhã, eu falei, deixa eu falar com ele já, e ele atende prontamente. E ontem nós conversamos sobre muitas novas perspectivas, muitos investimentos para o município, né? Importante ressaltar de novo as ações ocorridas nos últimos dias, a inauguração da nossa farmácia municipal junto ao pronto-socorro, todos os dias, às 10h21, o nosso CEMEI Hermínia Patrial, o campeonato estadual de taekwondo, enfim, tem tido muitos avanços no município e sem a menor sombra de dúvidas, né, tudo isso tem acontecido graças à parceria forte com o nosso Poder Legislativo, né, os nossos vereadores, verdadeiros parceiros, a comunidade apertando a nossa mão, caminhando junto nessa construção, mas se não fosse, né, o apoio do deputado Pedro Lupion lá em Brasília, não só garantindo para nós as emendas impositivas, mas também outras oportunidades. Inclusive, creio que a gente não vai falar disso hoje ainda, mas nós estamos, né, trabalhando um grande sonho aí, que se com a graça de Deus e com a força do trabalho, a união dos esforços vier a viabilizar, vai ser um divisor de águas no nosso município, né, deputado, e na nossa região. Então o Pedro sempre muito presente, muito parceiro e, claro, um deputado municipalista, além de cuidar dos prefeitos, atender com a atuação parlamentar, e ainda sustenta lá na FPA, à frente
maior frente parlamentar do Congresso, né, na nossa FPA, sustenta o nosso agro e sustenta também, né, a oposição lá em Brasília. Por falar em agro, é uma briga constante, né? O deputado federal Pedro Lupion, ele é presidente da Frente Parlamentar do Agro, e aí essa briga constante... Vamos falar a respeito disso um pouquinho? Né? Vamos falar? Vamos lá. Até porque a gente está vendo aí que a inflação está subindo muito, o pessoal não consegue entender. A inflação dos alimentos está muito alta. O pessoal vai para o mercado, sai de lá com 2 sacolinhas, paga R$100 em 2 sacolinhas que eles compram lá. E eles reclamam muito do aumento, deputado. Eles reclamam muito do aumento do café, do valor do café. Eles aumentam muito, eles reclamam muito a respeito do valor do os ovos também teve uma alta bem significativa. Então eu gostaria que você, como deputado federal, passe para os nossos ouvintes qual é o motivo. O problema é do agro? O problema está no agro? Vamos lá. Primeiro que essa narrativa é a narrativa que os nossos adversários querem colar na gente, né? O agro continua trabalhando, o agro não causou nenhum tipo de desabastecimento, pelo contrário, os produtos estão aí nas gôndolas dos mercados, existe a disponibilidade no mercado, existe a oferta dos produtos e não há qualquer tipo de relação com a produtividade do Brasil ou a produção dos nossos produtores em relação a esse aumento de preços. Isso é resultado, claro, de política macroeconômica falha, errada, em que o governo gasta demais, o governo praticamente torrou todas as medidas de sanidade fiscal que foram aprovadas pelo Congresso, e isso vai causando um problema sério macroeconômico. Esse problema macroeconômico gera inflação, e essa inflação, obviamente, que pesa no bolso do brasileiro, pesa no bolso do trabalhador, e isso está demonstrado, né, pelos preços que estão aí nos mercados. Cada produto, cada cadeia produtiva tem a sua característica, tem a sua particularidade. E falando dos casos emblemáticos aí, do café e do ovo, ovo, gripe aviária. Gripe aviária nos Estados Unidos, a queda de produção de praticamente 60% lá nos Estados Unidos, diminuiu a oferta no mundo, e é natural que o preço suba, hoje já bem mais controlado do que estava, bem mais ameno, né, esse valor do que estava há 1 mês, 2 meses atrás. E o café, nós tivemos uma quebra de safra enorme na Ásia principalmente, que também tem uma grande produção, e o café hoje está nos preços que nunca esteve para o produtor também, ou seja, a valorização do café hoje é algo que o custo de produção, se não me engano, estava em R$500 a saca, hoje está e sendo vendida a quase 3 mil, ou seja, pela primeira vez em muitas décadas o cafeicultor está ganhando dinheiro. Só que não é culpa dele o preço que está lá no mercado, isso é Chicago, né? Bolsa de Chicago, é uma commodity onde está regulado esse preço e, obviamente, por causa de diminuição de oferta, o preço acaba subindo. Agora, infelizmente, as prioridades governamentais não são de resolver a economia. O que a gente tinha que ter hoje no Brasil? Tinha que ter uma máquina menor, tinha que ter uma reforma administrativa, tinha que diminuir o custo do Brasil e principalmente fazer com que uma sanidade nas contas públicas desse um resultado positivo para a macroeconomia, que isso reflete diretamente na população. Ao contrário disso, e contra o próprio discurso do governo, ao invés de trabalhar nesse sentido, eles estão lá trabalhando com o Banco Central novo, com o Galípolo lá no Banco Central, que antes, Roberto Campos super criticado porque subia a taxa de juros, ontem subiu mais 0,5 ponto percentual, ou seja, nós estamos com a maior taxa de juros desde 2006. Não é 2016, é 2006, há praticamente 20 anos atrás. E isso, obviamente, que pesa no bolso de todo mundo. Isso tira investimento, isso diminui a capacidade de investimento e de geração de emprego, de geração de renda. Isso faz com que a gente tenha um custo Brasil muito mais alto e isso reflete diretamente no mercado. Então, infelizmente, a falha dessa política macroeconômica tem custado muito caro para o Brasil e o Brasil vai demorar para conseguir recuperar esse estrago todo. Eu imagino. A gente tem muito assunto para ser abordado aqui dentro da nossa programação. O tempo nosso não é lá muito grande para a gente conversar com o deputado. O deputado está passando aqui também só para dar um oi, tomar um cafezinho, trazer notícias boas. Mas eu queria perguntar para você, deputado, aproveitar que você está aqui e perguntar para você a respeito
será que ainda há tempo da gente brigar para que nas próximas eleições a gente tenha aí as votações, que sejam as votações com voto impresso? Eu não digo voto impresso, a gente voltar lá atrás, naquele papelzinho que a rádio ficava lá 3 dias e 3 noites conferindo o resultado, mas aquele que dê para nós a segurança da gente aceitar que dói menos, né? Perdeu, aceita que dói menos, não fica aquela narrativa de que houve alguma coisa. Ainda há tempo da gente brigar por esse voto? Selimar, Brasília sendo Brasília, né? A gente tem uma dificuldade enorme de tramitação de temas como esse. Existe outro projeto tramitando em relação ao voto impresso, muito mais uma contraprova, ou seja, um boleto de comprovação de qual foi o voto do eleitor, mas pela legislação eleitoral é 1 ano. Né? A gente precisa ter o sistema alterado 1 ano antes do pleito eleitoral. Então isso teria que estar aprovado e sancionado até outubro. Obviamente que o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República não vão deixar isso acontecer. Né? A gente vai ter que encarar no voto mesmo, trabalhar da nossa maneira e fazer com que a nossa vontade seja respeitada. Estamos enfrentando. Né? Essa semana tivemos uma votação super importante, em que nós sustamos uma ação penal contra um deputado federal, contra o deputado delegado Ramagem, lá do Rio de Janeiro, por causa da questão do 8 de janeiro. Uma ação completamente política, que visava abrir a porta para o indiciamento dos outros políticos que o Supremo quer punir, né? Então a gente conseguiu com 316 votos, mais muito do que mais com do o Daniel Silveira, né? A gente precisava de 257, colocamos 316 votos, sustando essa ação penal, que isso vai refletir também no Bolsonaro, vai refletir também nos outros parlamentares que estão acusados hoje nesse inquérito do 8 de janeiro. E a notícia hoje cedo, vindo para cá, lendo aqui no celular, é que o ministro Zanin já pautou um julgamento para dizer que é inconstitucional o que a gente fez. Então, a gente fica nessa corda esticada aí entre um lado e outro, numa batalha jurídica gigantesca, pensando no futuro do Brasil. Eu sou um otimista incorrigível. Então, estando aqui em Santo Antônio, falando só de coisa boa na prefeitura, trazendo notícia boa para cá, para a gente continuar trabalhando e fazer com que a gente consiga politicamente aí tocar os rumos da nação e, se Deus quiser, ano que vem a gente poder comemorar a mudança e o Brasil voltar para o caminho certo. Quer falar um pouquinho do javalis? Veja, isso é uma praga. Javali é uma praga, é uma desgraça, é um troço que está destruindo as lavouras de muitos estados do país. É uma espécie exótica, ou seja, ela precisa ser controlada. A permissão de caça existe, a permissão de caça está prevista na lei, mas o governo ideologicamente tem trabalhado contra isso, estão tentando proibir. Essa semana até o Supremo se meteu na história da caça de javali, e aqui na nossa região tem muito também, ou seja, tem que conseguir controlar. São bravos, já vi pessoalmente. É brabo. E não é só javali, a gente tem problema do lebrão também, que tá causando muito problema em diversas lavouras por aí, e estamos tentando fazer a lei valer para que seja respeitado e os nossos caçadores continuem trabalhando. Eu sou também, adoro. Então, eu tô trabalhando bastante nisso. E já correu atrás de mim. Fala em Ainda bem que não pegou, o viu? Cinza tem, o Cinza tá lotado, a beira do Cinza tá cheia. E é uns bichos brabos, né? Pescando, eles veem que avança, tem que subvencionar. É uns bichos brabos. Falar em caçadores, como é que fica a situação dos CAC aí, principalmente pro pessoal do agro? Veja, os CACs a gente tá tentando fazer com que a legislação seja respeitada. Um monte de decreto em cima do outro, tentando punir ou matar por inanição os clubes de tiro, principalmente. Nós estamos resistindo a isso. Hoje, trabalhando na possibilidade de um decreto, principalmente na questão de distanciamento de instituições de ensino, horário de funcionamento e a possibilidade de comercialização. Estamos trabalhando para conseguir resolver os estoques desses nossos clubes e para que os nossos caçadores, colecionadores e atiradores possam continuar no esporte, né? Assim como eu, muitos somos CACs e estamos trabalhando para que a gente consiga garantir o direito à legítima defesa e principalmente o exercício de uma atividade lícita, uma atividade que é prevista na lei, que é legal e que, obviamente, por questões ideológicas, o governo tem trabalhado contra. Tá, o Robson levantou aqui para mim uma questão a respeito da Casa do Autista, é isso? Foi quinta-feira? Foi ontem? Não, assim, a Casa do Autista, são 3 temas que eu queria, para finalizar aqui. Saindo aqui da rádio agora, nós vamos até o local, que já está quase pronto, lá está tudo muito bonito.
né? Na antiga UPA lá, aliás, UPA antiga nunca funcionou aquilo lá, né? Então, uma das alas que nós teremos lá, junto com o Centro de Especialidades, que já funciona hoje lá, mais de 10 especialidades, Pedro Lupion afirmando o compromisso conosco de viabilizar recursos para o custeio de uma causa tão sensível, né, que infelizmente tanto cresce e carece da nossa atenção. Então nós estamos já em fase de contratação dos profissionais de TO, tudo isso, e com a previsão aí muito otimista de nos próximos 45, mais tardar 60 dias, a gente ter essa inauguração. Vale ressaltar que esse é um trabalho feito numa grande parceria com a nossa secretária de saúde, Adriana Mendes, tem feito um belo trabalho pela nossa saúde, juntamente com a Terezinha, nossa secretária de assistência social e vice-prefeita, a primeira-dama, encampando isso, e a nossa madrinha também, a Maria Fernanda, a esposa do deputado Lupion, mãe do João Pedro, dos meninos, né? Desde o ano passado, quando nós falávamos sobre isso, ela falava do sonho de viabilizar isso. E o Pedro, ontem no gabinete, né, um dos anúncios que nós fizemos e conversamos foi garantir a efetividade do funcionamento desse tão importante espaço, tão sonhado para a nossa comunidade. Então, em breve, teremos novidades em relação à Casa do Autista. E também, aproveitando, Selimar, falando de futuras inaugurações, no dia 15 próximo agora, um outro sonho também avançando já em curtíssimo espaço de tempo. Nós temos aqui um tempo, uma unidade do SAMU, né, uma unidade básica, vamos dizer assim, onde nós contamos lá com os condutores, socorristas e os técnicos de enfermagem. E dia 15 nós vamos inaugurar uma base avançada do SAMU. Prefeito, o que muda a base avançada em relação à unidade básica? A base avançada nós vamos ter médico, nós vamos ter enfermeiros, né? Nós vamos ter uma ambulância avançada para atender evidentemente toda a nossa região e que vai certamente fazer a diferença naquele momento de urgência que a gente mais precisa, né, de um socorro da capacidade do gabarito do SAMU. Todas essas ações, deputado Lupion sempre parceiro. E deixar também aqui, viu, Selimar, uma outra situação. Salvo engano, essa semana nós tivemos certame licitatório do próximo passo a avançar no município. São muitos, né? Nós temos tido avanço em algumas áreas, que é o embelezamento, a estética, a limpeza da nossa cidade. Então nós vamos entrar com uma empresa aí que vai fazer a capina, a roçagem, a raspagem, a pintura, todos os bairros, deixar a cidade bonita, agradável, plantar flores. E eu já convido, né, a comunidade, como tem sido muito participativa conosco, a abraçar essa causa, que a gente possa adotar as praças, os espaços públicos, né, no tocante à limpeza. Nós vamos voltar na rádio agora na próxima semana, com a permissão de Deus, com a permissão de toda a equipe Vale do Sol, estabelecer um cronograma junto à comunidade, né, que tem aquela limpeza que a gente chama do catagalho e o catatreco. Muitas vezes o caminhão passa lá uma vez por mês e passa hoje, fazendo a limpeza daquele bairro. E as pessoas, como a gente não conseguiu ainda organizar esse cronograma, essa campanha, amanhã coloca de novo lá o entulho, o lixo, e aí fica lá por 2, 3 semanas. Então, todo mundo junto organizando isso, nós vamos ter uma SAP linda, maravilhosa, abençoada, para que a gente possa viver em paz, feliz e receber também nossas visitas, uma cidade bonita, um cartão postal. Prefeito, deixa eu só te fazer uma pergunta. O pessoal está perguntando muito a respeito daquela Avenida Frei Guilherme Maria, aqueles bicos que tem ali. Aconteceu muito acidente já. Porque tem muita gente que não sabe. E a avenida, por ser uma avenida que vai muito rápido, nos retornos tem aquele bico, já aconteceu acidente, já aconteceu de pessoas arrebentarem os pneus dos carros. Tem como arrumar aquilo ali? É um projeto que não pode ser mexido? Selimar, isso aí para mim, assim, com todo respeito, é fruto de uma irresponsabilidade de trazer uma obra desse tamanho de investimento, uma obra dessa extrema importância, sem fazer uma consulta pública, sem convidar a comunidade a participar do plano de mobilidade urbana, que vai impactar diretamente as pessoas que vivem naquela região e aquelas que trafegam por lá. É só uma pequena correção, não é Frei Guilherme, você se referindo. É a Renault e a Oliveira Mota que se estendeu, né? Isso. Então, assim, eu já disse outro dia no Juninho Queiroz, isso ao vivo também. Ali é um recurso da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Governo do Estado, é uma obra que nós estamos herdando e é sempre positivo, um investimento significativo, como eu disse. Mas, enfim, todo o projeto, toda a manutenção, todo o investimento, toda a execução da obra é feita por uma empresa que foi a vencedora do processo licitatório. Outro dia, né, mês passado, mês retrasado, salvo engano, eu cheguei no gabinete e falei desse jeito, literalmente, vou pegar uma marreta e vou lá quebrar aquelas alças mal feitas, sem pensar, sem constar ninguém, que além de ter ficado feio, não funciona e traz risco de vida. Como você relatou que teve já acidentes lá. Mas infelizmente, Selimar, funciona assim. A previsão da obra, salvo engano, é agora para julho, né? Eu até acreditei que não fosse, mas agora avançou bastante, está descendo a prefeitura já.
E quando eles estavam subindo, a gente chamou a empresa para conversar, justamente pensando no período escolar, né, aquele perímetro ali do Santa Terezinha, do Baldino, né, que tem muito movimento de estudantes ali. Então a gente pediu para que eles voltassem aqui da serra para baixo, para que pudesse chegar lá no período das férias. Mas pelo que eu estou vendo, vai chegar antes, né? Vai ser um problema temporário que nós vamos enfrentar de novo. Ou seja, então, Selimar, enquanto essa obra ela não for concluída, né, o município fiscalizar essa obra e der o recebido, que a gente chama, qualquer alteração que a gente fizer na obra, uma simples pintura de faixa, dá toda, digamos assim, toda a legalidade, todo o direito da obra não ser paga. A gente não pode alterar a obra enquanto não for entregue a execução da obra, porque quem executa não é o município, quem dá o dinheiro não é o município. É um recurso do Estado, né, e é fiscalizado pelo Estado também. Então eu estou muito ansioso, mais para entregar a obra, para fazer as correções necessárias, né, do que pela própria obra. Porque, como eu disse, né, uma obra feita sem consulta pública, né, outro dia eu estive no Ministério Público, né, com o vídeo da doutora Kelly, inclusive uma ação que eu queria falar na próxima oportunidade. Nós vamos estar fazendo uma grande ação no mês de junho agora do meio ambiente. A doutora Kelly representa também o GAEMA, né, que faz toda a questão ambiental. E ela dizendo, né, prefeito, colocaram lá dezenas de lombadas, além do estreitamento da via, aquela que era para ser uma via rápida, digamos assim, para poder acessar a questão de saúde, tem o SAMU lá, sai para Ribeirão do Pinhal, para outros municípios, e aí você passa um trechinho e uma lombada, passa um trechinho e uma lombada, sem pintura, né, trazendo o maior transtorno do mundo. O estreitamento da via, você imagina, Selimar, você passa um caminhão de lixo ali, um caminhão de entrega, vai causar um congestionamento, né, que não foi pensado. Então é uma obra, como eu disse, eu repito, né, que não teve o capricho, o respeito da comunidade de poder perguntar às pessoas o que elas querem para a cidade. E esse tem sido, graças a Deus, viu, Selimar, um grande diferencial dos vereadores, da nossa equipe, secretários, servidores, a gente fazer de forma muito participativa, desde uma obra desse tamanho, com um simples ato, a gente convidar as pessoas, ouvir as pessoas que residem no local para ver o que elas sonham, como elas gostariam que a cidade ficasse, e depois de ouvir todo mundo, a gente organizar isso tudo legalmente falando e fazer uma coisa que fique de bom grado para todos. Tá certo, então. Obrigada, prefeito, pela entrevista. Tenha um bom dia, um abençoado final de semana. Selimar, obrigado mais uma vez, você, Letícia, toda a Vale do Sol. Eu reafirmo que ficou muito bonito esse espaço, que orgulho para o nosso município, e sem dúvida é o melhor e o mais tecnológico estúdio da região norte do Paraná. É uma bênção para nós aqui, a cidade protagonista do Norte Pioneiro. Obrigado, Terezinha, pela companhia. Lupião, mais uma vez, obrigado pela parceria, por estar sempre maciçamente presente conosco aqui, você, toda a sua equipe. E claro, Selimar, depois de amanhã é o dia delas, né? Das nossas rainhas, das nossas cuidadoras, daquelas que têm um verdadeiro amor, um legado pelos seus filhos, sobrinhos, netos. E eu gostaria de aproveitar aqui, finalizando, deixar um feliz Dia das Mães, né, para duas mães muito especiais. Para minha mãe, Dona Alzira, que completou 73 anos ontem, né, uma bênção, tá com saúde, né, a minha inspiração, mulher honrada que nos ajudou a trilhar e chegar até aqui com seus ensinamentos, com a sua humildade, né, com a sua forma de vida. Obrigado, mãe, por tudo, Dona Alzira Martins, amo a senhora. E também para Fátima Isaac, que é mãe de dois, né, de três, na verdade, né, que é mãe da Gabi, do Gil Antônio, é mãe do Gil também, porque diz que o filho que dá mais trabalho lá em casa sou eu. Chegando em casa ontem, Pedro, eu fui jogar futebol com o Gil Antônio na sala, e tem uma bolinha de melancia lá que é bem levinha, né? E aí eu fui fazer um golaço e chutei, derrubei o porta-retrato, quebrei. Então, assim, a minha esposa Fátima, né, de fato é uma grande mãe. Em nome das duas, eu quero cumprimentar, pedir a Deus, na sua infinita misericórdia, que derrame suas bênçãos sobre todas as mães do Brasil, da nossa região, do estado, especialmente as nossas mães de Santo Antônio da Platina. Um grande abraço, Deus abençoe. Deputado, bom dia, obrigada pela entrevista, bom final de semana. Acabou já, Selimar, nem teve graça. Eu queria perguntar muito mais, mas a gente não tem tempo, apareça mais vezes. Viu? Tá? Selimar, quero agradecer, parabenizar vocês, a equipe toda, a Letícia, Selimar, viu o Juninho ali mais cedo, cumprimentar toda a equipe da Vale, cumprimentar a equipe da Difusora, cumprimentar todos os responsáveis por esse belíssimo espaço, essa mudança toda aqui. Tá chique o negócio, gostei de ver. Quero agradecer a parceria, a amizade, o carinho da Terezinha Maior, que é a parceria do nosso prefeitão Gil Martins, tudo aquilo que a gente tá, o Vavá aqui com a gente. Olha lá, cabeludo agora, Valdir do Foto Modelo 2025. Era o sonho dele, né? Realizou o sonho dele. E eu quero agradecer, gente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que anúncios importantes dessa parceria que tem dado super certo, né? Muita gente duvidava disso, né, Gil? Muita gente duvidava disso, né, Terezinha? Que a gente ia dar conta de
desse centro de autismo, né? Essa casa do autista é algo super importante, tem acontecido em várias cidades e é um centro de especialidades para dar apoio total para as famílias, para os pacientes e, obviamente, dar as condições da inclusão dessas pessoas, né? Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, neuropediatra, fisioterapia, ou seja, tudo pedagogo, tudo aquilo que é necessário para a inclusão dos autistas aí na sociedade, poderem ter a capacidade de ensino, de estudo e de desenvolvimento, e isso é super importante aqui para Santo Antônio. Infelizmente, algo que tem aumentado muito os diagnósticos, que tem crescido muito e que as instituições por si só não dão conta, né, de cuidar. Precisa do apoio do poder público e aquela suposta UPA, que hoje se tornou um grande centro de especialidades médicas, está transformada, né? Está movimentada, está com atendimento, está com resultado para a população, e isso para nós é motivo de muita alegria. E isso é uma parceria que tem dado muito certo, além das obras, dos investimentos, do que a gente está trazendo aqui para a cidade, né? Vai ter várias aí quadras esportivas novas, centro esportivo novo, investimentos de infraestrutura, isso tudo para atender a nossa população. E eu quero também aproveitar, lembrando que meu escritório está aqui, minha casa está aqui, continua tudo igual. Pedro Lupião continua sendo platinense, viu? Continuo estando aqui todas as semanas e para mim é uma alegria poder, cada vez que a gente faz essas reuniões com o prefeito, com a vice-prefeita, com os nossos vereadores, trazer anúncios importantes aqui para a cidade. E mais do que isso, desejar feliz Dia das Mães aí para a mulherada toda, desejar que seja um dia próximo dos seus, né? Um momento de muito carinho, muito amor nas famílias. Se o Gil falou que a Fátima sofre lá com ele e com o Gil Antônio, imagina lá em casa como é que é, né? A Maria Fernanda dá conta de 4 meninos, eu, o João Pedro, o Vicente, o Henrique, mais 3 cachorros, e a coisa é animada. E ela se vira bem e manda em todos nós, comanda com mão de ferro os rumos lá de casa, e graças a Deus, né? Sou abençoado de ter uma esposa dessa, eles terem uma mãe dessa que dá conta do recado, mesmo eu sendo tão ausente, né? Estando tão longe, ela acaba conseguindo tocar o barquinho por conta, como minha mãe Denise fez a vida inteira junto comigo, com minha irmã. Então é uma alegria enorme tê-las na nossa vida e desejar Feliz Dia das Mães para toda a mulherada aqui. Tá certo, então, Terezinha, bom dia, obrigada pela entrevista, viu? Obrigado, Zelimar, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. Da mesma forma, Gil, lá em casa eu também tenho 3 filhos, como bem disse o Gil. Eu tenho a Flavinho, o Flavinho e o Flávio, um filho mais velho, que dá um trabalho danado. E tem os 3 cachorros também, que vou te contar. Aqueles cachorros dão trabalho, que são os cachorros da Flavinha. E olha que não é fácil, não ser mãe não é fácil, né? Porque só quem é para saber. E gostaria de aproveitar e dizer que é uma satisfação estar aqui perto do nosso deputado Pedro Lupião, esse grande homem, não só no tamanho, mas no coração e nas atitudes, e desse pequeno grande homem que muito tem feito por Santo Antônio da Platina. Temos feito 13 juntos. E gostaria de deixar um abraço a todas, mamãe querida, um abraço a todos vocês, ouvintes, que estão nos ouvindo aí, de coração, um abraço da Terezinha Maiorque. E muitas coisas na área social estão para vir também. Amém. E a partir da semana que vem nós já vamos começar a campanha do agasalho. Importante. Tá certo, então. Obrigada. Conversamos aí com o prefeito Gil Martins, deputado federal Pedro Lupião, a vice-prefeita Terezinha Maiorque.